This next talk will be conducted in Portuguese with automatic interpretation in English via these very handy-dandy translating equipment pieces that are found over there. So if you do not speak Portuguese, you might need one of those, and we urge you to take a moment to head over there. And now, as we do that, we would like to shift gears and introduce Sergio Lopes, who will be talking about the triune brain. Dr. Lopes' presentation is based on the book In the Greater World, which is also available for purchasing over there in the bookstand, stage left. Dr. Sergio Lopes is a psychiatrist and a psychotherapist, specializing in psychoanalytical and transpersonal therapy. He is also the founder and president of the Spiritist Medical Association in Pelotas, a city in Brazil. Dr. Lopes has lectured all over Brazil and abroad in countries such as Uruguay, Portugal, Germany, Holland, Switzerland, Belgium, England, Luxembourg, and Spain, and we're very thrilled to have him here now. So, Dr. Sergio Lopes. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar de volta à Flórida. Eu quero agradecer à Associação Médico Espírita dos Estados Unidos pela realização desse evento, pelo convite que eu recebi, e também à Federação Espírita da Flórida pelo apoio que está dando a esse evento. A presença de vocês é uma alegria muito grande estar aqui. Vou conversar um pouco com vocês de um trabalho que fizemos recentemente, que se chama O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, que é um estudo em torno das relações que nós apresentamos sob o ponto de vista da nossa dimensão espiritual, nossa essência, a nossa realidade espiritual, e quais são as conexões que a mente espiritual apresenta com o cérebro. De que modo nós, enquanto espíritos, nos manifestamos na vida física através do cérebro, e bem como o cérebro, enquanto um instrumento, conforme foi muito bem apresentado aqui pelo Dr. Alexander, ele também interfere na nossa vida psíquica de um modo dinâmico e interativo. Essa obra ela está em língua portuguesa e, se Deus quiser, brevemente estará também em língua inglesa. Esta obra ela é o resultado de um trabalho que inicia com a base da doutrina espírita de Allan Kardec e segue através da obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, o que psicografou mais títulos, apresentando através da sua mediunidade a manifestação de espíritos ou entidades desencarnadas de grande sabedoria e que traz, no formato de uma revelação, informações importantes acerca da nossa vida física e da finalidade da nossa vida aqui, tendo em vista os objetivos profundos da nossa evolução espiritual. Em particular, queremos apresentar a vocês um trabalho que está contido no livro No Mundo, traduzido para o inglês e disponível aqui na livraria para vocês poderem estudar o tema, principalmente no capítulo 3 e 4. Antes de falarmos a respeito de André Luiz, este espírito
que apresentou, pela mediunidade de Chico Xavier, informações importantes no que se refere ao funcionamento, à ligação do cérebro com o espírito, precisamos citar Paul MacLean, um neurocientista norte-americano, em 1968, falou no assunto, quando ele divide o cérebro em 3 níveis, que ele chamou do cérebro trino. Um nível mais primitivo, mais antigo na evolução da nossa estrutura encefálica, um nível intermediário, que veremos logo a seguir, e um nível superior, como um verdadeiro edifício de 3 andares do nosso funcionamento mental, estando bem classificado, portanto, desde 1968, estes níveis, que são áreas cerebrais mais especializadas em algumas funções. Nós sabemos que o cérebro ele funciona de uma forma integrada. Determinadas áreas cerebrais estarem mais ligadas a algumas funções, todas as funções cerebrais se interrelacionam umas com as outras. Mas sabemos, por exemplo, que o nosso tronco cerebral, o nosso nível mais basal, está relacionado a um funcionamento mais primitivo, mais automático, que está relacionado aos instintos, às emoções primitivas. Um nível límbico, que é o emocional, conforme Paul MacLean, mais afeito à nossa vida emocional primitiva também, as nossas emoções, o nosso campo do sentimento, o córtex, que é mais recente na evolução da nossa espécie, que são representados pelos lobos frontais, pela área pré-frontal, aonde está, portanto, a nossa racionalidade, o nível da nossa possibilidade de pensar, aonde nós temos as funções mais nobres da nossa consciência, e é o que nos distingue exatamente das espécies animais que não têm ainda desenvolvido este nível mais elaborado do campo cerebral. Esta divisão que Paul MacLean fez em 1968, ela foi antecipada em 21 anos nesta obra No Mundo Maior que Chico Xavier psicografou, trazendo informações desse espírito André Luiz. Quem era André Luiz? André Luiz, conforme a mediunidade de Chico Xavier, foi um médico que viveu no Brasil, portanto, numa encarnação recente, no Brasil, e ao desencarnar, interessou-se no plano espiritual pelas questões de continuar estudando aqueles assuntos relacionados às ligações do espírito com o corpo físico. E esta é uma das obras em que ele, junto com espíritos no plano espiritual, estuda o funcionamento do cérebro. Então vale a pena vocês lerem depois esse livro, No Mundo Maior, e nesta parte do capítulo 3, André Luiz irá falar exatamente do chamado castelo de 3, ou os nossos 3 níveis de cérebro, antecipando-se, portanto, em 21 anos, a revelação que a ciência haveria de trazer pelos estudos válidos, principalmente pela obra de Paul MacLean. Aliás, a obra de Chico Xavier é uma obra de revelação espiritual. Mas é muito interessante, como nós veremos aqui, e também mais ao final da tarde, nas perguntas, que é frequente encontrarmos na obra de Chico Xavier e de André Luiz informações antecipadas que a ciência acaba confirmando posteriormente. Esta é uma primeira revelação
de que nós temos os 3 níveis de funcionamento cerebral, que representam os 3 níveis evolutivos espirituais através das reencarnações que nós temos no planeta. Posteriormente, nós iremos ter alguma revelação de André Luiz relacionado ao funcionamento celular, tirando do núcleo da célula a ideia de que o centro de comando celular se dá pelo núcleo, e ele já dirá, então, na sua obra, nos anos 50, que o centro da célula é o citoplasma. No final da nossa fala, nós vamos trazer uma colocação muito interessante que André Luiz faz a respeito de uma descoberta que nós poderemos ter ainda no campo dos neurônios, que eu convido vocês a ficarem acordados até o final da palestra, porque eu não vou dizer qual é essa revelação agora, só ao final da palestra. Mas qual é, então, a relação que André Luiz faz com os 3 níveis do cérebro, do funcionamento mental, com a obra de Paul MacLean? Paul MacLean irá falar-nos do nível primitivo ou reptiliano, irá nos falar do sistema límbico e do neocórtex cerebral. Na obra de André Luiz, nós encontraremos ele citando o cérebro primitivo, ou chamado cérebro inicial. Ele irá nos falar no nível cortical, que é responsável na área sensorial, sensitiva e motora, e os níveis do lobo frontal. Então, existe uma não exata equivalência nos estudos, uma vez que André Luiz coloca o sistema límbico mais próximo do cérebro primitivo, Paul MacLean coloca mais no nível intermediário, mas é uma questão de uma divisão para compreensão teórica, o entendimento dos níveis. Então, teríamos assim, nesse estudo, esses 3 níveis. O primeiro nível, mais antigo, do cérebro reptiliano, ou nível inicial, data de 200 milhões de anos. É aqui nesse nível onde estão as funções automáticas, o nosso centro cardíaco, respiratório. Nesse nível estão radicados fortemente os instintos, as nossas reações, como veremos mais adiante. Um nível intermediário, de 100 milhões de anos, que é a região paleomamífera, em que, então, estará este segundo nível, e lá, mais com 500 mil de anos, somente, parece muito, mas é pouco no desenvolvimento cerebral, o nosso neocórtex. Assim, então, poderemos ter uma ideia de que o comportamento primitivo do nosso cérebro está relacionado a esse primeiro degrau, esse primeiro nível. E esse comportamento primitivo diz respeito ao funcionamento do homem ignorante. Ignorante no sentido de sem conhecimento. É o homem natural, é o homem dos instintos. É o homem aquele que reage pelo princípio do prazer, conforme Sigmund Freud. No entanto, à medida que evoluímos, que vamos nos tornando mais conscientes, mais instruídos, ainda conforme Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, de que, num primeiro momento, o homem ele é mais avançado e corrompido, tem sensações, para mais adiante, quando está instruído e depurado a apresentar sentimentos, é que se inaugura a área do pensamento. E quando nós passamos a pensar, a termos o livre-arbítrio de um modo mais desenvolvido, é exatamente neste momento que se estabelece. Porque o conflito, a nossa função mental, que está relacionada ao sentimento de culpa ou de responsabilidade, somente é mais visível e possível de ser identificado quando a razão do pensamento livre ele já está estabelecido. É o nosso caso aqui. É o nosso caso da nossa evolução no ponto em que nós nos encontramos. E o resultado disso é, obviamente, o sofrimento.
né? Porque o sofrimento é o resultado dessas questões internas nossas que entram em conflito, que entram em debate umas com as outras. Então vamos indo. Nesse nível primitivo, então, no nosso cérebro inicial, nós temos os hábitos automáticos, aonde está relacionada a questão da sobrevivência, a reprodução, os níveis básicos, e André Luiz irá dizer: figuremo-lhe como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. A nossa parte mais essencial, mais primitiva, diz respeito, portanto, aos instintos e aos nossos hábitos automáticos. O nível mais acima, que é o nível cortical, nós encontraremos, portanto, uma área onde já podemos perceber, conforme André Luiz, que o esforço e a vontade passam, a pouco e pouco, a fornecer-nos as aquisições intelectuais e, através desse esforço, através dessa construção, nós vamos nos aproximando das chamadas conquistas morais. Então, a ética e a moral, ela somente se estabelece num momento em que nós passamos, através do nosso pensamento, a nos responsabilizarmos pelos atos e pelos fatos da nossa vida. É aí, então, que o esforço, a vontade, e nós passamos a ser, então, autores da nossa existência, avançando além dos impulsos e dos instintos naturais que já nos constituem automaticamente. Então, ele dirá que na região do lobo do córtex motor, a zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos então o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Então, se no cérebro inicial, naquele nível do cérebro inicial, o espírito encarnado ele está relacionado à sua área mais primitiva, nós poderíamos pensar que as nossas encarnações anteriores, aquilo que nós trazemos de outras vidas no nível mais primitivo, está intimamente relacionado na memória, nos arquivos vinculados a este campo que Freud provavelmente irá chamar do inconsciente, o inconsciente mais instintual, o inconsciente relacionado ao funcionamento das pulsões da sexualidade e da área da conservação. Já nesse outro nível que nós estamos aqui, nós vamos falar, portanto, diferente desse nível anterior, que se refere mais ao passado, nesse ponto nós estamos lidando com o presente. É no presente que nós estabelecemos as novas relações, é no presente que nós nos humanizamos, é no presente que nós nos nós reencarnamos para vencer e ultrapassar as nossas conquistas anteriores. Então, se nós chegamos mais instintos nessa vida, nós temos uma tarefa nesta vida que é desenvolver razão, intelectualidade, afetividade, moralidade. E quando que isso se estabelece? Isso se estabelece no momento presente, no momento em que nós estamos. Então, esse nível do nosso cérebro ele está relacionado intimamente com essa função espiritual que nós todos temos num grau maior ou menor, mais livre ou menos livre, no presente das nossas existências. E, finalmente, nós vamos encontrar o lobo frontal, aonde, se anteriormente nós tínhamos o passado e o presente, aqui, então, nós estamos falando do nosso futuro. Mas é um futuro no presente. É um futuro que já está no presente. Porque, como é uma instância representada no cérebro, significa que nós já trazemos espiritualmente esses potenciais que estão adormecidos e podem se desenvolver à medida dos nossos esforços e dos nossos. Então, aqui nós teremos as nossas
os nossos ideais e metas, a nossa transcendência. Nos planos, diz André Luiz, nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço da ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Vejam que interessante. Quando Paul MacLean estudou esse nível do cérebro, ele identificou mais aquilo que a ciência comum se ocupa, que são as funções nobres do nosso pensamento, nosso raciocínio, a nossa capacidade de fazermos relações das nossas emoções com os nossos pensamentos, a nossa subjetividade, o que somos capazes de representar. No entanto, a obra espírita nos diz que sim, tudo isso é real, mas este nível do nosso cérebro, ele também pede um outro tipo de atenção, que é o esforço da espiritualidade, de nos espiritualizarmos. Porque a nossa moral, a nossa ética e, por fim, conforme indicam as pesquisas que vêm sendo apresentadas ultimamente pela ciência, a nossa saúde integral, desde a saúde mental quanto à saúde física, ela recebe um impacto importante desses esforços de espiritualização. Não é por outro motivo que, quando nós assistimos às pesquisas mais modernas científicas, que estão relacionando a questão da espiritualidade com o bem-estar físico e mental, temos percebido que existe uma estreita vinculação de bem-estar e de desenvolvimento quando a pessoa ela se dedica também a algum tipo de esforço, de interesse, de motivação de natureza espiritual. Então, faz sentido, conforme o nosso Dr. Alexander já apresentou muito bem aqui, as pesquisas científicas virem ao encontro de determinadas premissas religiosas antigas que tinham ficado relegadas ao limbo até bem pouco tempo. Elas estão sendo trazidas de volta, e esta nossa apresentação é mais uma contribuição, no sentido de que a obra de André Luiz traz de modo muito consistente um conjunto de informações que podem ser valiosos para a nossa reflexão e que vamos continuar refletindo sobre ela. Portanto, vamos novamente fazer uma pequena passagem por cada nível, para que a gente possa assimilar bem o que estamos querendo apresentar para os amigos. No cérebro inicial, portanto, como vimos, no primeiro estão situadas a residência dos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. O que diz o Espiritismo? O Espiritismo diz que nós já tivemos, como várias tradições dizem, que nós já tivemos outras encarnações, já vivemos outras existências. Quando nós encarnamos no plano físico, na atual existência, estas experiências de vidas passadas elas ficam apagadas, relativamente apagadas. De uma forma mais completa, elas são esquecidas. Mas esse esquecimento ele se dá mais num nível cognitivo de consciência. No entanto, os nossos impulsos, as nossas tendências, aquelas características inatas, elas estão presentes desde o início. E elas são o resultado da construção destas várias existências anteriores. Isso todos vocês sabem. Nós pegamos duas crianças recém-nascidas na mesma família. Eu passei há bem pouco tempo por essa experiência, porque eu e a Giannini tinhas gêmeas que nasceram há 2 anos, e já desde dentro da barriga, desde dentro do útero da nossa filha, que estava grávida da Martina e da Isabela, elas já mostravam dentro do útero características diferentes. Uma era mais agitada, uma acordava de manhã, outra acordava de tarde. Eu não sei como é que mãe sabe disso. Mas as mães sabem desse tipo de coisa. Olha, a Martina acordou, a Isabela dormiu dentro da barriga. É fantástico isso. Mas, de fato, quando elas nasceram,
elas se mostram exatamente, embora gêmeas, com a bagagem genética e o ambiente muito semelhante, o tratamento semelhante, a família igual, as vivências semelhantes, e elas absolutamente mais agitada, uma é mais latina, a outra é mais europeia, se é que podemos dizer assim, uma é mais emocional, a outra já chama a atenção da primeira, como se fosse uma irmã mais velha, elas têm a mesma idade. De onde nascem essas diferenças? O Espiritismo diz, são almas, são espíritos que já viveram outras existências. E esta é a memória viva, que se apresenta espontânea desde cedo. Às vezes elas são capazes de terem memórias, lembranças, falarem de coisas que para nós são fantasias e que são flashes de memórias e lembranças de outras encarnações. Então, aonde está isso? Aonde isso vem fortemente situado? Vem num nível mais automático do nosso funcionamento mental. Esse nível mais primitivo significa, portanto, que não que seja mais atrasado. Esse é um conceito que nós precisamos revisar. Porque quando, às vezes, a gente fala sobre esse assunto, muita gente entende que, por ser um nível primitivo, um intermediário e um superior, um é melhor do que o outro, um é mais atrasado do que o outro. É primitivo no sentido do que veio primeiro, que está relacionado mais às nossas emoções e o nosso campo de automatismos herdado da nossa evolução. Então, uma outra contribuição que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é numa segunda obra que eu convido vocês a estudarem também, que se chama O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o primeiro livro do Espiritismo. Na terceira parte deste livro, nós encontraremos o que ele chamou de leis morais. E ele faz uma divisão das várias leis morais, fazendo perguntas para o Espírito de Verdade, que respondem sobre os variados temas mais importantes da nossa vida, da nossa evolução espiritual. Nesse livro, há uma divisão de determinadas leis morais que nós vamos agora começar a estudar a partir desses níveis cerebrais. Quais serão as leis morais que estão mais intimamente relacionadas com este primeiro nível, com o nível instintual, com o nível das emoções, dos impulsos automáticos, dos instintos, daquilo que nós trazemos da nossa vida na Terra? Imaginamos, portanto, que nessas leis morais, 3 delas estão muito intimamente relacionadas a esse funcionamento. A lei de reprodução. Então é aqui que uma boa parte da psicologia moderna, principalmente a psicanálise, ela se deteve, que são as pulsões de vida, as pulsões de morte, né? O nível da reprodução, o nível da conservação, a nossa finitude, tudo aquilo que regula a nossa vida no plano físico, na nossa existência, está relacionado nesse primeiro campo. E a nossa existência no mundo físico ela é tão importante que nós necessitamos uma atenção especial para esta modalidade, vamos dizer assim, da nossa realidade existencial. Falamos anteriormente que os níveis não são necessariamente mais importantes uns que os outros. E uma das perguntas que Kardec faz aos espíritos, na questão 75, é a seguinte. Esse livro está também traduzido para o inglês, né? Aqui está, a Federação também já tem esta obra que recomendamos. E ele faz essa seguinte pergunta. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? O que vocês acham? Porque esse é um conceito que muitas vezes nós nos atrapalhamos um pouco. Às vezes nós costumamos dizer assim, que nós temos que vencer os nossos instintos,
que nós temos que superar os nossos instintos, que temos como que deixar de termos instintos. Será que isso é possível? Será que à medida que nós vamos desenvolver a afetividade e a nossa moral, nós vamos sendo menos instintuais? Será que é exatamente assim ou é um pouco diferente disso? Olha o que respondem os benfeitores espirituais. Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Olha que interessante. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. E é verdade. Muitas vezes, quando nós reagimos assim, eu reagi por instinto. Por quê? Porque na nossa evolução, a natureza, a inteligência divina nos trouxe essa experiência de milhões de anos gravados em nós, aquela sensibilidade mais fina diante de determinados acontecimentos e determinados fatos da vida. Isso deve acontecer entre vocês. Lá no Brasil acontece muito. Uma pessoa se aproxima da gente e a gente diz, aquela pessoa, antes de falar comigo, por instinto eu já não gostei dela. Ou o contrário. E às vezes a gente não dá muita bola para isso, né? Porque logo depois a gente não valoriza algumas impressões iniciais, algumas percepções mais sutis. Nós costumamos usar termos para isso. Na língua portuguesa, a gente aproxima um pouco desse sentido que os animais têm. O faro não me cheirou bem, dizemos isso. Não sei se isso como é que se diz em inglês. Não me cheira muito bem determinada pessoa, né? Determinados indivíduos, enfim, hoje é dia de eleição, não vou lá nem falar em política, porque senão... Né? Mas a gente faz assim. Esta percepção fina ela é instintual. E o que acontece? Às vezes nós não valorizamos isso. Vocês nunca colocaram para dentro de casa uma pessoa que no início não cheirou bem e que depois a pessoa, não, deve ser coisa da minha tempo, confirma que ali tinha motivos para não estar tão seguro, né? Vocês têm planta em casa, flores? Vocês não têm uma amiga que chega e diz assim, que linda a sua plantinha? E passado pouco tempo, a plantinha murcha e morre? Cuidado com essa amiga, porque primeiro morre a plantinha e depois vai morrer a amizade. É óbvio que vocês estão filtrando essas informações, que nem tudo significa maldade e inveja, mas muitas vezes é. E o que define, o que faz com que o indivíduo se dê conta num campo de percepção é o instinto. Os animais não têm isso? Um gato não tem isso? Um cão não tem isso? Isso é da nossa natureza já não apenas humana, nós herdamos isso da nossa ancestralidade. Isso está dentro de nós. Portanto, o nosso instinto ele não é ruim. É muito bom que a gente mantenha os nossos instintos em dia. A nossa sexualidade. Quando, num nível humano, nós estamos tendo conflitos na área da sexualidade, muitas vezes nós entramos em sofrimento. Vemos nas depressões, por exemplo, a falta de prazer, a falta de graça na vida. Isso vem de um nível do nosso instinto de conservação, pulsão de vida. Então é necessário que na nossa vida a gente esteja atento a esta dimensão, que é muito importante. Qual é o problema de um nível mais primitivo? É a pessoa viver apenas deste nível. Então, a pessoa ser basicamente instintual.
Viver apenas para a sexualidade, ser uma pessoa meramente reativa, agressiva, defensiva, significa que há um desequilíbrio, como veremos nos campos a seguir, que precisam de desenvolvimento, buscando uma harmonia nessas possibilidades de manifestação do nosso psiquismo, de nós, enquanto espíritos, vivendo uma experiência física. Porque, conforme alguém já anos que temos vivências espirituais eventualmente. Nós somos espíritos que estamos tendo momentaneamente uma experiência humana. Mas essa experiência humana, ela é o que temos. Nós estamos num plano físico, portanto, nós somos muito o corpo. E não é interessante nós esquecermos disso, principalmente quando a gente atravessa a rua sem olhar para os lados. Porque nessa hora, muitas vezes, o corpo é que nos guia, ele é que irá nos dizer realmente qual é a nossa postura mais adequada diante da vida. Vamos adiante. Temos, então, aqui, no nível mais adiante, né, ainda primitivo, conforme André Luiz, ele irá nos falar da glândula pineal, não vamos nos estender muito, porque é um estudo bastante longo. Também André Luiz, numa outra obra sua, Missionários da Luz, outro livro que está em inglês também, disponível para vocês, um dos livros mais interessantes da obra André Luiz. No segundo capítulo, ele irá falar da epífise ou pineal, que é a glândula da vida mental. Segundo André Luiz, e esse livro foi escrito em 1945, portanto é anterior a No Mundo Maior. Ele fala da epífise. A epífise, hoje, ou glândula pineal, está sendo reestudada. É outra antecipação da obra mediúnica de Chico Xavier, dizendo que a epífise ou pineal não é uma glândula morta. Não é uma glândula morta. Ela é exatamente a glândula da vida mental, da mediunidade e que está intimamente relacionada com a nossa sexualidade também. Para a adolescência, estudar esse segundo capítulo, porque ele nos fala que a nossa energia psíquica e mental passa muito pelo funcionamento da nossa glândula pineal. E os médiuns, aqueles que têm esta possibilidade de capturarem as informações do plano espiritual, têm arranjos na glândula pineal diferentes de uma pessoa que não tem uma mediunidade mais ostensiva. É muito interessante este tema. E aqui, então, portanto, nós vamos encontrar que a glândula pineal também se encontra no complexo reptiliano. Curioso isso, né? A glândula pineal está exatamente neste assoalho do segundo andar ou o teto do primeiro, na base do nosso cérebro. Física, ela irá fazer a conversão, a convergência dos campos de força das nossas informações espirituais e as manifestações do campo físico. Então ela faz uma verdadeira conexão com o sistema nervoso central através da fossa romboide no quarto ventrículo, logo à frente do cerebelo, ainda no tronco na base do diencéfalo. Vamos adiante. Aqui, portanto, então, temos o cérebro intermediário, né, onde nós localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No livro que escrevemos e que trazemos para vocês aí como sugestão, o Cérebro Triuno, esta parte que nós estamos falando foi a parte que eu escrevi, que está na terceira parte do livro, que diz respeito ao cérebro e às leis morais. Então é por isso que estamos, nesse momento da nossa palestra, falando sobre a relação das leis morais com o nosso funcionamento cerebral. Quais seriam as leis morais que Kardec estudou no Livro dos Espíritos, que estão mais relacionadas à nossa vida no plano físico, no nosso presente? Aonde estão essas leis
Quais são essas leis relacionadas a esses níveis? E ele, então, irá nos apresentar 5 leis morais: lei do trabalho, lei de sociedade, de progresso, de igualdade e de liberdade. É interessante que Kardec estuda, e ele chama de leis, porque seriam princípios de funcionamento mental que regulam a nossa vida de relação na nossa existência. Elas são esforços que nós precisamos fazer para construirmos uma casa mental nova na nossa vida. Portanto, o trabalho como uma necessidade para o progresso, a vida social que temos que ter uns com os outros. Sabemos que nas principais doenças mentais, e eu costumo dizer que a gente reconhece a saúde mental de uma pessoa pelo grau de vínculos, pela qualidade dos seus relacionamentos. As pessoas mais saudáveis são aquelas que têm uma capacidade de melhores relacionamentos, né? São as pessoas que têm uma capacidade de interação, de resiliência, de resolução de conflitos, de articular em vínculos saudáveis na sua vida. Portanto, a lei de sociedade fala disso, deste encaminhamento interno que na nossa vida nós precisamos ter as nossas tendências do egoísmo, do orgulho, que são as nossas ativas, diríamos, do nosso caráter mais animal, né? Mais oriundo dessas experiências que nós ainda não ultrapassamos. A lei de igualdade, que nos fala da importância de nos relacionarmos e respeitarmos o nosso semelhante na nossa vida uns com os outros, que todos somos iguais, não temos raças diferentes, não somos de níveis diferentes, nós temos uma única raça, que é a raça humana, e nessa raça todos nós estamos, todos nós nascemos e morremos fisicamente, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, nós somos iguais, nesse sentido daquilo que nos torna semelhantes na nossa base, na nossa origem. É natural que as nossas diferenças, que também são bem-vindas, se deem mais no campo da subjetividade, se deem mais no campo das particularidades, das nossas riquezas pessoais e interiores, mas que servem para a construção de um mundo de progresso. O progresso se dá exatamente do encontro dessas diferenças, as diferenças dos iguais. Nós somos iguais por um lado e diferentes por outro. Deste encontro entre uns com os outros, na lei de sociedade, nasce o progresso, através das nossas particularidades que nos constroem a evolução. A nossa liberdade, a lei de liberdade, sabemos que quanto mais mentalmente saudável uma pessoa, maior a liberdade ela apresenta, porque consegue pensar livremente, consegue ter decisões e escolhas próprias e constrói, portanto, um mundo interno mais rico. E aqui ele faz uma pergunta na lei do progresso, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade. Naquela figurinha fica bem representado. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Aqui está a prova, né? O primeiro ali é muito parecido com o último. Né? Hoje não precisa mais daquele aparelho gigante ali, né? Mas representa bem que nós já estamos atingindo as culminâncias da intelectualidade, do crescimento da razão, o que é muito bom. Mas se esse crescimento não vier acompanhado de um desenvolvimento ético, moral e espiritual, nós nos embrutecemos. Nós continuamos funcionando no nível instintual, no nível mais primitivo, e não nos distinguimos na direção da terra, que é crescermos, que é progredirmos, que é sermos pessoas melhores e aprendermos definitivamente a convivermos uns com os outros,
conforme Jesus nos ensinou, amando ao próximo como a si mesmo, que é o de um ensinamento que precisa ser considerado não mais um ensinamento de ordem religiosa, mas de ordem sociológica, humana, filosófica, científica, porque é a grande premissa que nos pede para darmos o passo que nos tornarmos pessoas de fato mais evoluídas. E é aí então que caminhamos na direção desse terceiro nível, que é o cérebro frontal ou o lobo frontal, que é o terceiro que nós temos a casa dessas noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Então, se até então nós estamos tentando nos desenvolver para sermos pessoas melhores, um campo dentro de nós, que é também um campo representado pelos neurônios, pelas células físicas. Obrigado. Tá bom. E que no nosso campo psíquico está adormecido como se fosse um potencial que nós não utilizamos tanto quanto podemos. E aí ficamos perguntando, nas leis morais do Livro dos Espíritos, quais seriam as leis morais que podem nos ajudar a nós investirmos mais fortemente na direção da aquisição dos ideais superiores dentro de nós. E aí, então, nós encontramos 3 leis morais. Lei de adoração, de justiça, amor e caridade e perfeição moral. A adoração diz respeito aos esforços espirituais objetivos que nós podemos ter na nossa vida. A oração, a meditação, as leituras superiores, as práticas religiosas. As evidências estão nos mostrando que quando nós estamos envolvidos nesse tipo de experiência, os aparelhos, os exames de imagem já estão demonstrando que então é aí que os lobos frontais ou a nossa área pré-frontal ela se torna mais ativa. Isso faz sentido com aqueles indivíduos que, ao serem pesquisados nesses exames, mostram uma atividade intensa deste campo cerebral quando estão rezando, por exemplo. Quando estão meditando, quando estão em atividades positivas. E Chico Xavier, ele é um exemplo vivo na nossa experiência, que nós conhecemos, este espírita fantástico, que nos deixou um grande exemplo, do amor, e que reunia multidões para fazer o bem, ele imitava Jesus, imitava no sentido positivo de seguir um bom exemplo. Porque Jesus dizia assim, que aquele que quiser chegar ao Pai através dele, chegará através da caridade, através do bem, fazendo aquilo de bom para aqueles que são os pequeninos, que são os que mais precisam. E talvez vocês já tenham tido essa experiência. Quando nós fazemos desinteressadamente o bem para alguém que, sem nos pedir, nós nos voltamos para ajudar aos outros, nós acionamos dentro de nós que nós estaríamos junto com ele quando fizéssemos assim. Porque a única forma de nós encontrarmos Jesus é através do nosso próximo, é através do outro, é através do amor ao outro. É compreendendo que nós nascemos na vida física para fazer isso. Para vencer os antagonismos, os nossos níveis de ódio, de violência e de primitividade, que é útil para reconhecer quando uma pessoa ela é capaz de destruir uma planta dentro da casa da gente. Mas a gente não pode usar isso para ficar escolhendo o tempo todo quem deve estar com a gente ou quem não deve estar. Há um momento na nossa vida que nós precisamos ir na direção dos outros, ir na direção de quem precisa. E é o que está de justiça, amor e caridade, e de perfeição moral. E para que vocês não me cobrem no final, a parte que eu fiquei de falar e não disse, Kardec, então, ele irá nos dizer, através do seu estudo no Livro dos Espíritos, das leis morais, mas André Luiz irá perguntar
que níveis nesse âmbito superior do nosso cérebro estão envolvidos quando nós fazemos essas coisas. Que há neurônios, prestem bem atenção, agora quem está dormindo, por favor, acorde, que é a parte mais importante da palestra. Porque eu digo que é importante porque isto que vai ser dito aqui, a ciência ainda não descobriu. E eu diria o seguinte, que é muito importante levar em conta que o que André Luiz fala é verdade, existe uma possibilidade muito grande disso acontecer, porque todas as vezes que ele antecipou alguma coisa, a ciência revelou. Isso aqui ainda não chegou. Quem quer se candidatar a prêmio Nobel, aqui está uma boa área de pesquisa. Que ele diz o seguinte, há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Isso nós conhecemos. Existem os que recebem as sensações exteriores, e agora? E os que recolhem as impressões da consciência. André Luiz diz que existem no nosso cérebro neurônios que recolhem as impressões da consciência, a consciência moral. É por isso que ele está dizendo que, de alguma forma, quando nós fazemos alguma coisa certa ou errada, o nosso corpo sabe quando é certo ou errado, porque existem neurônios especializados a reconhecerem as impressões da consciência. É por isso que, quando nós fazemos o bem, isso nos faz bem. E quando nós fazemos o mal, nós adoecemos. Nesta ou em outras vidas. Porque estas áreas cerebrais, elas estão intimamente relacionadas com o nosso saber interno. E para concluir, quero deixar aqui o meu agradecimento a dois colegas fantásticos, a doutora Irvênia Prada, o doutor Décio Iandoli Júnior, que compusemos a obra O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. E a minha homenagem emocionada à doutora Marlene Nobre, que construiu o grande grupo das associações médico-espíritas do Brasil e internacionais. E graças a ela é que nós estamos aqui no dia de hoje. Muito obrigado.